Boa tarde a todos. Sejam todo mundo muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Enatur em Casa. Meu nome é Vitor Oliveira, sou aluno do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto e sou membro da diretoria financeira do Enatur 2020-2021. Logo após essa primeira mesa, muito importante para o debate tanto social quanto do turismo, a gente vai trazer aqui agora mais um tema muito relevante, principalmente no momento que a gente vive, que é a gestão do patrimônio. Agora, Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à segunda palestra do Enatur em Casa. Eu serei a segunda mediadora dessa live. Meu nome é Maria Isidora, eu sou coordenadora de Cultura, Esportes e Eventos do Centro Acadêmico de Turismo aqui da UFOP e também sou membro da organização da equipe de logística do Enatur 2020. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da dinâmica da nossa live. Ela vai ser em forma de bate-papo. Os integrantes, eles farão uma apresentação sobre o tema. Cada um terá cerca de 20 minutos para se apresentar. E no final, a gente vai fazer um momento para retirada de dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, vai mandando aqui para a gente no chat e não esquece de colocar a hashtag Pergunta Enatur. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados especiais e a todos vocês participantes pela presença. Agora eu volto a palavra para o mediador Vitor. Então é isso aí, gente. Para a gente dar iniciamento e início ao pronunciamento da nossa mesa de gestão do patrimônio ambiental e sustentabilidade no turismo, gostaria de convidar nossos participantes da mesa para se apresentarem. O professor Ricardo Fonseca, nosso professor tutor do Departamento de Turismo, a professora Maiara Martins e a professora doutora Helena Albuquerque. Fiquem à vontade para se apresentar. Boa tarde ou boa noite aqui de Portugal. Posso começar eu, então. Meu nome é Helena Albuquerque, sou docente da Universidade Portucalense no Porto, aqui em Portugal, e tenho trabalhado sobre as áreas do turismo sustentável, do turismo nas áreas costeiras, também na utilização dos sistemas de informação geográficas aplicadas ao turismo, e estou presente nesta sessão por convite vosso, da organização do Enatur, que desde já agradeço muito pelo convite e quero também dar-vos os parabéns pelo vosso empenho e pela vossa responsabilidade que têm tido na organização desta conferência. Penso que agora serão os outros membros a fazerem a sua apresentação, não é? Ou devo já, porque acho que era o Ricardo o primeiro a apresentar, certo? Eu apresento ou tu, Ricardo? Me apresento, né? Vamos primeiro. Então tá bom. Então, eu sou a professora Maiara Roberta Martins, eu sou professora na Federal do Rio Grande, no campus de Santa Vitória do Palmar, na área de turismo, hotelaria e eventos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar dessa palestra, né, dessa mesa, com os convidados e por todo o carinho, né, que o pessoal teve com a gente nessa preparação. Bem, eu venho trabalhando com questão de turismo e comunidades, né, há um bom tempo. Trabalhei com pequenos agricultores, né, do entorno de unidades de conservação. Né, eu sou formada na turma de UFSCar de Sorocaba, fiz a graduação ali. Depois, no mestrado, trabalhei também com agricultura familiar, né, com um caso específico, que é a acolhida na colônia, né, e a recepção em hospitalidade
nos meios rurais, né, de turismo rural. E, por fim, no doutorado, trabalhei com a questão de comunidades quilombolas e na área do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Então, desde já eu agradeço, e depois, né, da apresentação do colega, eu vou poder adentrar mais aos temas, tá? Ricardo, por favor. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ricardo, eu sou professor do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto e também do mestrado em Turismo e Patrimônio, também da UFOP. Eu, primeiramente, quero agradecer pelo convite, dando meus cumprimentos à aluna do nosso curso, a Bruna Souza, enquanto coordenadora do Enatura em Casa, em nome da qual eu cumprimento toda a comissão organizadora do evento. Cumprimentar também nossa reitora, professora Cláudia, e as colegas da mesa, professora Helena, lá de Portugal, participando conosco, professora Maiara, lá da FUG, também participando conosco, e a todos os colegas do departamento, da UFOP, colegas professores do Brasil, do mundo, e participantes alunos. Então, é isso. Então, para a gente dar início agora às apresentações, eu gostaria de pedir você mesmo, Ricardo, por favor, para dar início. Tá certo, Vitor. Agradeço ainda também a mediação pelo Vitor e pela Maria Isidora, nossos alunos que estão conosco aqui. Bom, pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Beleza, então. Sim, estamos. Então, para início de conversa, eu gostaria de trazer essa imagem que, por mais que ela pareça, porventura, algo que já está acontecendo relacionado aos fogos, às queimadas, é uma imagem da nossa terra no seu início, né? E lembrando a música, né, Terra, de Caetano Veloso, por mais distante, né, a gente parece que está um pouco errante, navegando por esse universo, por esse planeta nosso. E a música também fala, jamais esquecê-la dela. Então, eu estou trazendo uma breve linha do tempo da Terra para a gente chegar no assunto da mesa de hoje. Então, há 3,5 bilhões de anos atrás, depois da Terra surgir em 4,6 bilhões de anos atrás, surgem as primeiras formas de vida. Inicialmente, micro-organismos, bactérias, e a Terra ainda tinha uma formação nada parecida com a de hoje. Já era um geóide, mas se formando com relação à água, com relação aos continentes, com relação à atmosfera. E somente em 443 milhões de anos atrás é que nós começamos a ter a origem da chamada flora, inicialmente nos oceanos, e aí nós tínhamos também os continentes, né, megacontinentes chamado Pangeia, há 250 milhões de anos atrás. Mais à frente, só 50 milhões de anos depois, dividido em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, e a forma atual da Terra, né, que nós conhecemos desde o lançamento dos satélites, né, desde a célebre frase de que a Terra é azul, na época da Guerra Fria, há cerca de 50 milhões de anos atrás é que nós temos essa configuração. Tá? Só há 2,5 milhões de anos atrás, ou seja, 0,04% do tempo da Terra, é que surge em nós enquanto seres humanos. Inicialmente o Homo habilis, depois, por volta de 200 mil anos atrás, o Homo sapiens. E
o filme, né, e até mesmo estudos, trazem a Lucy, né, de Lagoa Santa, e de certa forma o filme Lucy também, há cerca de 2.500 anos, 12.500 anos atrás. Nesse sentido, esse planeta que nós vemos como cores, né, o azul remetendo à hidrosfera, o verde remetendo à vegetação, à flora, de certa forma, a biosfera, o branco remetendo à atmosfera, e esse marrom, né, por vezes cinza, remetendo à nossa crosta terrestre, né, principalmente os processos geológicos, eles, com o passar do tempo, utilizados como recurso, foram sendo demandados também como proteção. Então, nós temos registros dos primeiros tipos de áreas protegidas, os chamados jardins botânicos. No Ocidente, há o registro de 1543, na cidade de Pisa, na Itália, que também tem um patrimônio cultural, né, que é a famosa Torre de Pisa. Mas existem registros que já na China, há 2.500 anos atrás, e no Egito, a gente já tinha os chamados hortos médicos, né? A ideia do jardim botânico era tanto por um passeio em meio à natureza, em meio a plantas plantadas, mas também a utilização dessas plantas como plantas homeopáticas para fins medicinais. Inclusive, no Brasil, né, nós temos o primeiro jardim botânico em Belém, o de Ouro Preto nós temos 2, né? Em 1799, salvo engano, o Jardim Horto dos Contos, que hoje é um parque natural municipal, e o Jardim Botânico do Passa 10, salvo engano, 1825. E aí, uma coisa que conta muito para a nossa mesa de hoje, né, a nossa conversa, é o chamado antropoceno. Se nós já vimos conversando desde 4,6 bilhões de anos atrás, chamados giga-anos, o antropoceno, quando acontece a industrialização, é um período na história da humanidade em que nós moldamos a natureza de uma forma mais intensa, de forma degradante. Então, desde essa época, nós começamos a ter aquecimento global causado pelos seres humanos de forma mais intensa, um poder de intervenção no meio ambiente que ele até consolida o chamado possibilismo geográfico, né, que Laplace e outros estudiosos, geógrafos trouxeram em função do chamado determinismo geográfico. E aí, em 1854, pouco tempo depois, né, nós temos uma carta famosa do índio, o chefe ou cacique Seattle, quando o governo dos Estados Unidos tenta comprar terras indígenas para uso para os brancos, né, os imigrantes, em função dos povos pré-existentes, os Native Americans, né. E aí ele diz que como que vocês querem comprar a terra se a terra não é nossa? As montanhas não são nossas, os rios não são nossos. A gente não entende essa lógica do branco, essa lógica do domínio da natureza. Então, esses povos comunitários primitivos, eles já vêm ensinando para nós, no Brasil, desde antes de 1500, e aí nós temos até um livro, né, recente, do Ailton Krenak, que fala, né, ideias para evitar o fim do mundo, né, algo parecido, que remete a ideias próximas à fala do cacique Seattle. E por incrível que pareça, pouco tempo depois é criado o modelo que depois foi exportado para o mundo todo, o Parque Nacional de Yellowstone, né, em 1872. E esse parque, existem relatos que eles literalmente colocaram as cercas e retiraram os índios nativos de lá, né? Então, é um paradoxo que a gente vê. Em 1931, nós começamos a ter as chamadas cartas patrimoniais, né, que remete à parte das mesas do evento, a mesa à noite que vai acontecer, a Carta de Atenas, em que há uma valorização do patrimônio, inicialmente mais o cultural, mas aos poucos vem trazendo o patrimônio natural. E aí eu chamo a atenção para, em 1971, a criação do Programa
Man and the Biosphere, em que são criadas as reservas da biosfera, que são biomas, né, que são importantes para a manutenção do planeta. Inclusive, biomas brasileiros que estão em voga nas mídias, que estão questões da veracidade das informações com relação à queimada e outras práticas de impacto ambiental, como o Pantanal e a Amazônia, são biomas considerados como pelo MAB. E aí, um ano que é muito importante quando a gente fala em patrimônio natural, quando a gente fala em turismo sustentável, é a Declaração de Estocolmo, né? Ela também é uma carta, né, na vertente das cartas patrimoniais, só que ela é um marco teórico quando se fala em meio ambiente. Existiam eventos prévios, mas essa declaração ela chama atenção para a Terra. Tudo bem que parte dessa reflexão nesse momento, ela tem a ver com discussões do Clube de Roma, em que estava-se mais preocupado com teorias neomalthusianas do que o valor em si da Terra, pensando que a população cresceria geometricamente e os alimentos e a própria produtividade de alimentos cresceria de forma aritmética, ou seja, vamos proteger a natureza porque ela é importante para nós, e não porque ela vem antes de nós, porque ela é importante por si. E eu até chamo a atenção para uns vídeos que foram feitos pela Conservation International, alguns anos atrás, que se chamam Nature is Speaking, a natureza está falando. Eu prefiro quando a Maria Bethânia ela se narra como a Mãe Terra do que a Julia Roberts em inglês. Então, quem depois tiver a oportunidade de acessar esse vídeo, existem vários outros, né? A água, os oceanos, o ar, o solo, mas ela fala justamente o seguinte, né? A gente veio antes de vocês e a gente não precisa de vocês, mas vocês precisam da gente, ou seja, a natureza ela já está aí há mais tempo. Nesse sentido, o James Lovelock ele traz a hipótese de Gaia, né? A teoria de Gaia, em que mostra que a Terra como um organismo, ou seja, não adianta preservar os oceanos, né? O azul que nós estamos vendo aí na imagem, em função da nossa tecnosfera, né? Que Milton Santos e tantos outros geógrafos lembram a gente dessa globalização perversa, né, que nós vimos fazendo desde o século XVI aproximadamente. A Convenção de Paris, por sua vez, no mesmo ano, vejam que interessante, né, Estocolmo lá na Suécia, Paris na França, ela define o conceito de sítios do patrimônio e institui. Essa discussão já vinha desde a década de 1960, com patrimônios no Egito, mas é nessa data que se institui os sítios do patrimônio. E aí eu chamo a atenção que o primeiro sítio do patrimônio reconhecido pela Unesco no Brasil, Ouro Preto, cidade onde está a nossa universidade com o campus do curso de turismo, é o primeiro do Brasil. E um patrimônio cultural, e há pouco tempo atrás, salvo engano, 7 de setembro, fez 40 anos. Né? Então, nós temos aí os olhares de Ouro Preto nas duas vertentes. O conceito de ecoturismo também ele é criado no fim da década de 1970, mas correlacionado a essas discussões. Declaração de Estocolmo, Convenção de Paris e Teoria de Gaia. E aí, em 1991, é feita uma carta, né, que poucos conhecem, acredito eu. Eu mesmo tive contato durante meu mestrado e meu doutorado, que é uma carta que chama Direitos à Memória da Terra. E justamente nesta carta, diferentemente do olhar da biodiversidade, não menos importante, mas ela fala o seguinte: a estrutura, o substrato, a base da Terra, ela também é importante. Aliás, não há como ter a biodiversidade se nós não preservarmos o chamado patrimônio geológico, o patrimônio geomorfológico, o patrimônio pedológico, né, dos solos, das formas, das rochas, dos minerais e dos processos geológicos. Essa carta ela é muito interessante, quem tiver a oportunidade de acessá-la depois é uma dica. E nesse mesmo ano, a Unesco ela cria o conceito de paisagem cultural, que a gente pode até fazer associação de ambos, né? Um patrimônio como um inteiro.
o patrimônio cultural e o patrimônio natural junto, a paisagem e a cultura. E aí, em 1995, surge um conceito, né, o conceito de geoturismo, com um geólogo inglês chamado Thomas Rose, em que justamente ele traz o seguinte: em vez da gente visitar somente a paisagem para contemplar, embora o ecoturismo ele tem também a interpretação, principalmente com a educação ambiental, o geoturismo ele vem ressignificar essa interpretação na forma de entender os processos geológicos, entender as estruturas geomorfológicas, entender como que se dá isso para as paisagens serem do jeito que são, seja a ilha de Fernando, o arquipélago de Fernando de Noronha, seja as cataratas do Iguaçu, seja o Pantanal. E aí, em 1996, a International Union for the Conservation, a União Internacional para as Ciências Geológicas, a UGS, ela cria o conceito de geoindicadores. Porque quando a gente fala em geologia, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, é difícil da gente entender, né? Porque nós vivemos, né, cerca de 80 anos, alguns chegam a 100 anos. Então, como que a gente pode pensar uma grandeza dessa em tempo, né? Então, os geoindicadores, eles vêm estudar as questões geológicas, geomorfológicas e correlatas no período de 100 anos. E aí, nós tendo uma noção desse impacto de uma forma mais concreta. Tá? Em 2000, o nosso governo, né, o Brasil, ele cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que traz aí várias categorias de proteção integral e de uso sustentável, inclusive uma delas, o Parque Nacional, que assim como o Monumento Natural, são tipos muito propícios para a prática do ecoturismo e também do geoturismo, respectivamente. Em 2001, a Unesco ela cria o conceito de geoparques, que não são parques geológicos. Diferentemente das unidades de conservação, os geoparques não são áreas protegidas. Eles são territórios em que é permitido tanto atividades minerárias, quanto centros urbanos e também unidades de conservação. No Brasil, por exemplo, existe somente um geoparque reconhecido pela Unesco, que é o Geoparque do Araripe, que fica no sul do Ceará, na região do Crato. Ouro Preto está em uma proposta de geoparque, que é o quadrilátero ferrífero. E nós temos ainda várias outras propostas no Brasil, seja como aspirantes à Unesco, seja como uma proposta regional de instituições de ensino para ter uma visão de conservação desse patrimônio geológico, mineiro no sentido não de Minas, mas relacionados à mineração, embora Minas também tenha essa relação. E, nesse sentido também, a geoconservação, ou seja, a conservação desse patrimônio. Em 2008, a União Internacional para a Conservação da Natureza cria tipos de áreas protegidas, né, que vão de 1 a 5, numerais romanos, salvo engano, sendo que quanto mais próximo do 1, mais devem ser protegidas e menos para o uso público. Quanto mais próximo do 5, mais é de uso sustentável. Então, uma comparação, a categoria 2 ela corresponde à categoria parque, enquanto a categoria 5 ela corresponde à categoria APA, Área de Proteção Ambiental. E em 2015 nós chegamos ao conceito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está tão em voga na mídia, né? E aí é uma meta que a ONU propõe para 2030 nós alcançarmos esses objetivos. E aí, já que a gente falou dessa linha do tempo, eu vou trazer 2 conceitos, né, para a gente observar umas imagens e dialogar, e logo em seguida eu concluo com como que eu interpreto que a gente pode e deveria, talvez, conservar esse patrimônio natural com vistas a um turismo sustentável. Então, o patrimônio natural são elementos naturais, formações geológicas e fisiográficas e áreas delimitadas, que constituem o habitat de espécies ameaçadas de animais e plantas e sítios naturais de valor do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural.
inclui áreas naturais, privadas e publicamente protegidas, zoológicos, aquários e jardins botânicos, habitat natural, ecossistemas marinhos, santuários, reservatórios e etc. Então, assim como temos o conceito de patrimônio cultural, temos o conceito de patrimônio, que envolve ambos, a Unesco define também o conceito de patrimônio natural. E aí nós temos alguns exemplos, né, de imagens que remetem aqui à reserva da biosfera, aqui aos sítios do patrimônio da Unesco no Brasil, que são 22, 14 culturais, 7 naturais e um misto. Aqui o projeto de geoparques, no canto inferior direito, né, o projeto de geoparques do Serviço Geológico do Brasil, e no canto, no centro inferior, a quantidade de unidades de conservação geridas pelo ICMBio a nível federal, que são 334. Tá? E aí um outro conceito, já que está no título, e é uma palavra por vezes usada, mas a gente nem sempre a gente entende de como, às vezes confunde turismo sustentável com ecoturismo, turismo sustentável com turismo de natureza. O turismo sustentável é qualquer tipo de segmento turístico, ou todos os segmentos, o turismo em si, que é justamente esse pensamento de receber uma herança dos nossos antepassados, usufruí-la enquanto estamos aqui vivos e repassá-las para nossos descendentes, de forma igual ou melhor do que nós recebemos. Um compromisso do amanhã é até mesmo melhor, né? A gente usar, porque precisamos para sobreviver, mas deixar para amanhã. E aí inclui principalmente 4 esferas que estão em negrito, né? Então, quando a gente fica nessa dicotomia, polarização, né? Economia, meio ambiente, nacional e internacional, é importante pensar todos esses aspectos. O turismo sustentável não é somente o aspecto ecológico, não é somente o meio ambiente, né? Ele envolve também a economia, ele envolve também a sociedade, como a Mayara vem trazer para a gente alguns exemplos do turismo de base local, turismo comunitário e outras siglas afins como o turismo de base comunitária. E aí, eu creio, né, que uma forma que a gente pode, algumas interpretações que eu tenho de como a gente pode gerir esse patrimônio natural, né, uma delas é protegendo. Né? Então, as chamadas áreas protegidas e também os geoparques, eles são uma forma de gerir o patrimônio natural. E como que a gente vai fazer essa proteção? Não tem como se não fizer inventário. Então, esse inventário é a parte da gente tentar entender o que nós estamos lidando. E aí a ciência, né, o conhecimento científico, ele é muito importante para isso. O papel das universidades, o papel dos institutos de pesquisa. E trabalhando em rede. Não cada professor no seu gabinete, cada universidade com a área onde ela está localizada. Nós temos, por exemplo, propostas muito boas, como o PRODEMA, né? O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que acontece em várias universidades do Brasil, principalmente no Nordeste, em que já há essa ideia de rede. Uma outra forma é a criação de áreas protegidas, mas não adianta só criar, porque se a gente criar e ela não sair do papel, a gente vai ter, por exemplo, os chamados parques de papel, que eles são muito bonitos no decreto que foram criados, mas eles não têm efetividade de gestão. E essa efetividade de gestão ela pode acontecer de várias formas, né? Eu gosto muito de um programa que passou na TV Cultura, que se chama Mar Sem Fim. Um pesquisador, ele viaja do sul do Brasil até a região mais extrema do norte do nosso país, percorrendo o litoral. E ele percebe que há N unidades de conservação, porém, quase nenhuma tem efetividade de gestão. Há questões com especulação imobiliária, desmatamento, pesca de peixes e de outros tipos de animais de forma degradante. Então, uma coisa que ele chama atenção é recurso humano, que volta aí no inventário em rede, na ciência. Se não houver contratação, se não houver concurso público, não tem jeito. Né? Esses dias eu assisti uma webinar dos professores Sidney e Reinaldo, lá da USP, que chamaram atenção principalmente para os parques urbanos, né? Que são áreas verdes dentro de cidades, que são como
refúgios, né, dentro da cidade, não somente para nós, mas para animais, para questões atmosféricas e etc. E eles falam, ó, não adianta nada, a terceirização ela tem um fim, mas não adianta terceirizar sempre, esperar que o setor privado vai gerir nossas áreas protegidas, sendo que a gente não vai contratar pessoas e qualificá-las. E aí retoma o papel das nossas universidades. Então, uma outra forma de efetividade de gestão que eu vejo é descentralizar essa gestão. Uma gestão participativa, uma gestão tripartite, que tenha poder público, tenha o setor privado e tenha também a sociedade civil organizada. As ONGs, que tão discriminadas por vezes são, né? Por exemplo, a WWF, né, ela tem um papel fundamental no Brasil com essa questão da gestão do patrimônio natural. Os estudos que ela desenvolve. O Observatório de Unidades de Conservação também. O Instituto Socioambiental também. Então, esses chamados conselhos, eles são muito importantes de ter poder de voto e, se possível, que eles sejam deliberativos e não somente consultivos. O monitoramento, não adianta nada também inventariar, criar, ou sair do papel, mas você não monitorar. E aí nós temos muito conceito de capacidade de carga, né, que é um número mágico, que você limita ali o número de visitantes por dia. No entanto, nós temos períodos chuvosos, nós temos períodos secos. Felizmente, né, só um parênteses, eu fico feliz dessa live e desse evento estar acontecendo nesse momento, porque no dia 21 comemoramos o Dia da Árvore, né, pensando em biodiversidade. No dia 22 se inicia a primavera, e aqui na nossa região, não sei como que está em Portugal, está lá no Rio Grande do Sul, mas estamos com chuva, depois de um longo período de seca aqui no nosso clima temperado de altitude, né? Tropical de altitude, CWD de Köppen. E no dia 27, nós teremos o Dia Internacional do Turismo, né? Então, olha que interessante, né? Então, o evento está iniciando e fechando com datas que eu vejo com bom grado. Uma outra forma é a relação do ensino com o turismo. Gostaria de interromper um pouquinho, só para te avisar que você tem mais só alguns minutinhos. Beleza? Tá certo. Grato, Maria. Está acabando já. Então, a educação e o turismo é muito importante. E de que forma que essa questão do ensino, da capacitação, ela pode acontecer? Um exemplo é a educação ambiental, né? Muito relacionada ao ecoturismo e o turismo de base comunitária. Uma outra, a educação patrimonial, na forma, por exemplo, dos segmentos de turismo cultural, histórico, pedagógico, científico. E, quando a gente fala em geoturismo, né, o ensino em geociências, que não é só para aquele estudante de geografia, aquele geólogo que vai para o campo observar as estruturas, a relação com a natureza, né, assim como nossos geógrafos Assis Abissab, Jurandir Ross, né, que vão a natureza interpreta esses domínios morfoclimáticos. São formas que eu penso que a gente pode contribuir para a gestão do patrimônio natural. E aí, para encerrar, eu gostaria de chamar a atenção que nós, do curso de turismo e graduação, e o curso nosso de turismo e patrimônio do mestrado, e também colegas de outros departamentos, como de geologia, engenharia ambiental, ciências biológicas, engenharia urbana, estamos comprometidos com essa questão da gestão do patrimônio natural. No nosso curso, por exemplo, há N estudos em unidades de conservação. Por exemplo, o professor Rodrigo Burkowski, que pesquisa serviços ecossistêmicos, o professor Bruno Bedin, unidades de conservação e a relação com questões agrárias, né? O professor Paulo de Tarso, lá do DEGEL, ele pesquisa a relação da geodiversidade enquanto geólogo. A professora Kerley pesquisa a relação da mulher, da água com as áreas protegidas. E aí eu estimulo, né, os alunos do nosso curso a aproveitarem as disciplinas que nós temos, a aproveitarem as iniciações científicas que nós temos para ter essa responsabilidade socioambiental, né? E quem sabe depois serem possíveis candidatos para nosso mestrado, para seguirmos junto essa pesquisa. Então, minha fala é essa, e eu agradeço mais uma vez o convite, e também passo a palavra para Helena, né, o Maiara, não sei quem que vai falar, mas mais à frente a gente comenta mais um pouco, tá bom?
Então é isso. Dúvidas, daqui a pouquinho a gente responde. Bacana, Ricardo. Gostaria de agradecer pela apresentação. Esse tema tão fundamental, sempre, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Então, no final, a gente vai responder as perguntas, espero só dar um tempinho para a gente poder debater. E agora, eu gostaria de convidar a professora Maiara para poder fazer essa apresentação, trazer o tema aqui para a gente. Boa tarde novamente. Muito boa a apresentação, né, do professor Ricardo, que deu, né, uma ampla demonstrativo, né, da nossa questão de patrimônio natural, né, de todos os conceitos principais e de como se aplica a questão do monitoramento e da aplicação de ciência, né, muito interessante. Eu vou, então, apresentar questões de características junto a comunidades, tá? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vocês estão vendo a tela? Tá tudo ok? Então, tá bom. Obrigada. Sim, estamos. Deixa eu mudar aqui. Opa. Então, eu vou tratar, né, do tema de turismo comunitário, que é essa gestão, né, centrada nos direitos de uso de um território que é comum, por meio de processos de autogestão participativa e do uso sustentável dos componentes naturais, né, seja água, florestas e energia, entre outros. Eu trabalhei com exemplos, né, práticos e muito em trabalho de campo e pesquisa, no qual as comunidades elas queriam participar mais desse projeto de pensar o turismo, não que fosse de uma forma somente como nós conhecemos, assim, comumente, né, mas que elas pudessem, além de participar, se capacitar, entender o que é esse turismo, entender de que forma, né, ela pode estar preservando, né, os componentes naturais e, ao mesmo tempo, tendo uma renda, né, advinda dessa questão de uso dos recursos. E, ao mesmo tempo, uma questão que eles podem fazer com que os jovens se interessem em permanecer nessas áreas, né, muitas vezes, por exemplo, como áreas de quilombo, que tem um território bem definido, né, e muitas vezes estão nesses entornos de unidades de conservação. Então, para uma questão de gestão, para uma questão até de, né, de ter uma passagem de geração desse patrimônio, o turismo comunitário, o turismo de base comunitária, as nomenclaturas são parecidas, né, para essa questão, é a estratégia utilizada para pensar esse tipo de desenvolvimento do turismo mais centrado no trabalho dessas pessoas, né, mais centrado nas suas características, na sua questão cultural, né, de referência também dos modos como eles fazem a gestão e o manejo, né, do coletivo, dos seus patrimônios, seja na agricultura, na pesca artesanal também, que temos áreas no litoral, né, grupos caiçaras, grupos de quilombo, em terras indígenas também. Então, é a estratégia, né, que muitas instituições, como ONGs, né, como o ISA, né, com o Instituto Socioambiental, com quem eu tive parceria na pesquisa, né, de campo do doutorado, eles utilizaram, né, como estratégia para que essas comunidades pudessem se inserir, né, na atividade turística, né, junto, e estabelecendo essas pontes, né, essas redes junto com prefeituras, governo do estado, parcerias com o SEBRAE e outros sistemas, né, que pudessem dar essa capacitação, né, que eles pudessem ver a viabilidade de projetos dentro das suas áreas e que pudessem se tornar visitáveis, né, e ao mesmo tempo tendo um respeito com o seu próprio cotidiano, né, não se sentirem tão invadidos pela atividade turística, que é um dos problemas que a gente enfrenta em muitos de territórios que a gente vê, né, o overturismo e tantas outras problemáticas que a gente que surgem, né, no decorrer da atividade turística. Eu trabalhei no entorno de algumas unidades de conservação no estado de São Paulo,
né? Meu trabalho de iniciação científica, então compartilhando um pouco dessa trajetória minha, até para incentivar, né, os alunos que estão pensando em iniciação científica, trabalho de extensão, né, de como que a gente pode colaborar dentro dessa questão, né, de meio ambiente e turismo. Então, eu tive uma demanda, né, no entorno de Sorocaba, da Floresta Nacional de Ipanema, onde ali no entorno tem muitas áreas de assentamentos rurais. E eles queriam muito que os projetos, né, que envolvessem o turismo pudessem pegar um pouco do fluxo turístico que estava indo para o Paflona, né, Paflona e Ipanema, e pudesse também fazer uma visitação nesses assentamentos, conhecendo o dia a dia dos assentados, conhecendo a questão da terra, de como que se faz uma agricultura mais para o lado agroecológico. Então, eu desenvolvi uma iniciação científica centrada no jovem, né, de como que esses jovens estariam participando dessas atividades, né, e que forma que o turismo também faz com que ele possa ter uma alternativa a permanecer e divulgar a sua comunidade. Tá? Depois, no mestrado, eu acabei indo para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz um mestrado com agricultura familiar, né? Fiz lá em Santa Catarina. E agora, recentemente, né, eu trabalhei mais próximas de áreas de preservação, né, de APAs, né, como a APA Quilombos do Médio Ribeira, no qual eu participei de uma pesquisa envolvendo o ISA, envolvendo grupos de pesquisa de USP e Unicamp, na perspectiva também do jovem e de entender, né, suas características dentro dessa questão da gestão de uso comum, tanto do território como do turismo também. Então, essa fotografia é lá do Quilombo de Ivaporanduva, onde tradicionalmente, né, eles tiveram a titulação de suas terras garantidas pelo Estado, né, o ITESP trabalha com essas comunidades, e também o INCRA, assim como outras questões governamentais, né? A gente está vendo muito em pauta, né, no atual governo, muitas questões ligadas aos quilombos, né? Eles até estão passando por uma situação bem mais densa e profunda, né, do que outras comunidades, porque, né, como o turismo, ele adentra, né, nesse universo, no cotidiano deles, muitas atividades turísticas estão paradas, né, com essa pandemia. Então, a gente precisa ter um olhar, né, de como que vai ser essa retomada, né, das atividades dessas comunidades, né, que com também o fechamento dos parques, né, que tem no entorno dessas comunidades, aqui no Vale do Ribeira, eles ficam próximos da caverna estadual, do Parque Estadual Caverna do Diabo e do PETAR, né, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Então, como esses parques ficaram muito tempo fechados, né, permanecem ainda, essas populações que tinham muitas da sua renda como guias, né, eles estão sobrevivendo da agricultura, em algumas delas, e outras também com o apoio do Estado, né, com a questão de auxílios. Então, a gente tem que ter essa atenção agora nessa retomada de como que essas comunidades vão conseguir vencer, né, toda essa questão da pandemia, né. E também, fora as falas, né, de um pouco de preconceito quanto aos seus modos tradicionais de viver, né? Então, a gente ter esse respeito e essa questão mais, assim, de cuidado, né, com essas comunidades. Aqui já é um conjunto de fotografias, já que eu saio da pesquisa, né, nessas áreas que eu me referenciei anteriormente, e fui para a aplicação, né, principalmente nessa questão de turismo e educação. Então, da pesquisa, eu tive uma passagem pelo Instituto Federal de São Paulo, no campus de Campos do Jordão, e lá eu pude me deparar com 2 parques estaduais, né, com características bem fortes com a questão da araucária, né, como principal questão a ser preservada, que é o Parque Estadual Campos do Jordão,
e o Monumento Natural Pedra do Baú, né? O Monumento Natural Pedra do Baú, né, tem essa questão geológica muito forte, e ali a questão do ecoturismo e do turismo de aventura. E me foi demandado, né, essa questão da formação de monitores ambientais. Então, de 2018 a 2019, a gente desenvolveu, em parceria, uma rede de colaboradores ali da Mantiqueira Paulista, todo um trabalho, né, de incentivo aos monitores locais, né? A gente formou na última turma, junto com a Fundação Florestal, que deu apoio a esse projeto, 30 monitores, tá? Que eles tiveram conhecimento sobre o que, por exemplo, que é um plano de manejo, então, para que serve, qual a utilização, né? Quais as funções dos monitores ambientais, como que eles podem conduzir as pessoas, de que forma, né, eles podem estar auxiliando nos trabalhos de educação ambiental, e no manejo, né, no manejo das trilhas, né, que muitas vezes os gestores, eles têm uma equipe muito reduzida, então eles não conseguem fazer toda essa parte de manejo de trilha, de monitoramento das áreas, então eles contam com um trabalho voluntário colaborativo, né, principalmente das comunidades ali do entorno. Então foi toda uma mobilização nesse sentido, né, eles vão continuar esse trabalho, né, por meio da Fundação Florestal e do Instituto Federal, mas sempre nessa questão, né, de estar auxiliando os trabalhos de gestão e de estar, também tem uns programas de monitoramento, né, de fauna, pesquisa com a parte florística também. Então, são áreas que o turismólogo ele pode adentrar, né, na medida que, se tiver um espaço, né, porque a gente até discutiu, né, anteriormente na nossa preparação, né, que são áreas que normalmente tem muita presença de biólogos, muita presença de geógrafos, então que o turismólogo ele tem sim a contribuir em toda essa questão da gestão do patrimônio natural, né? Na parte turística eles demandam muito conhecimentos, né? Porque muitos deles não têm as ferramentas e a amplitude de olhares que nós temos como formação, né? Multidisciplinar e interdisciplinar. Então, é uma questão assim que coloco, né, para os estudantes de forma que possam, né, cada vez mais estarem adentrando nessa área, né, de meio ambiente, se assim, porventura, se interessarem, né. Então, como desafios, eu coloco, né, até um pouco para nosso diálogo, né, que, como o professor falou, a gente tem muitas leis e regulamentos, né, que vão estar em cima dessas unidades de conservação, né, e a infraestrutura para gerenciar esses níveis de visitação. Então, de que maneira isso vai ser assegurado de uma forma responsável, principalmente durante, né, e pós a pandemia do Covid-19. Então, como que vai ser essa questão, né, da legislação em si, como isso interfere, tá? Outras questões sempre também dos valores do local, né? Eles são considerados, né, nessas regulações, nos planos de manejo, assim como os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Como que está sendo esse diálogo e essa construção? E quais as restrições que o turismo acaba, né, recebendo ou não, né, dentro da missão e dos objetivos dessas UCs, né? Que tem várias categorias de UCs, e muitas delas não são abertas ao turismo. Então, como que isso pode ser melhor trabalhado, né, dentro da questão de patrimônio natural, de que forma o turismo pode estar auxiliando também nos objetivos de educação ambiental, de monitoramento de toda essa questão do patrimônio natural. Então, eu encerro a minha fala, mas como nesse sentido de demonstrar, né, o quanto que a pesquisa, o quanto que o incentivo à educação, a colaboração de vários setores, né, de vários atores, e a nossa, né, da área de turismo, pode estar auxiliando e dando novos sentidos dentro do patrimônio natural. Eu encerro aqui já a minha apresentação. E agradeço pelo convite. Agradecemos, Mayara, pela apresentação. É muito pertinente todo esse assunto. Eu estou aqui na parte das unidades de conservação. Eu acredito que o espaço que a gente tem para poder trabalhar essa educação ambiental e
fazer a sensibilização das pessoas, né? Então, vamos deixar esse debate juntamente com as perguntas e respostas no final. Vou convidar agora a professora Helena Kerr. A gente gostaria de convidar a professora Helena Burquerque para se apresentar, por favor. Boa noite ou boa tarde para vocês aí, não é? Peço desculpa, eu deixei de ouvir o Vítor, por isso não sabia se já podia iniciar ou não. Antes de começar a minha apresentação, quero dar os parabéns ao Ricardo e à Maiara, foram apresentações excelentes. O Ricardo fez-nos uma viagem no tempo e uma contextualização de quase tudo aquilo que nós podemos abordar aqui nesta sessão. E abordou e acabou por focar muito do que é a evolução do turismo de base natural, turismo natureza, o que lhe quisermos também um pouco, ou como quisermos designar. E também parabéns à Maiara também pelo trabalho efetuado sobre o turismo comunitário. É muito importante termos sempre essa perspectiva das populações e cada vez mais deve existir essa possibilidade das comunidades poderem participar e contribuir ativamente para as estratégias de turismo, o que acaba muitas das vezes por não acontecer, não é? E por isso é muito importante estes estudos. Vou então aqui partilhar a minha apresentação. Estão a ver, certo? Ok. Se eu estiver a falar muito rápido e se não me estiverem a entender, digam, está bem? Porque eu sei que muitas das vezes há alguma dificuldade entre os nossos entre as nossas diferenças na pronúncia do português. O que eu pensei em falar nesta intervenção e quando me convidaram para fazer parte deste evento, achei que poderia ser interessante perceber um pouco o que é que está a acontecer. Eu acabei por colocar aqui no título Procura das áreas naturais pós-Covid. Não sei se podemos dizer já pós-Covid, durante o Covid, mas fazer um pouco uma abordagem daquilo que está a acontecer, pelo menos aqui em Portugal, e uma vez que também já passamos o verão, não é? Vocês estão a iniciar a primavera, nós a iniciar o outono, já passamos a época alta e já tivemos um desconfinamento e verificou-se alterações na procura turística que costumamos ter das nossas principais áreas turísticas. E por isso resolvi abordar aqui essa questão e pensar naquilo que foram essas alterações sentidas agora. De facto, as preocupações que nós temos aqui em Portugal sobre as áreas naturais não são as mesmas que vocês têm no Brasil, nem as mesmas de outros locais. Em alguns sentidos serão, mas não em todos, até porque a própria dimensão das nossas áreas, a própria dimensão do nosso país é completamente diferente do vosso. Por isso esta minha intervenção, obviamente, irá ser baseada naquilo que é a realidade daqui de Portugal e também no que temos abordado sobre o que é o turismo de natureza. E como toda a gente sabe, as áreas naturais sempre atraíram as populações, quer para o desenvolvimento de atividades económicas mais ligadas à ruralidade, quer para também o desenvolvimento de atividades turísticas. E por isso é que se sentiu este interesse pelo surgimento do turismo natureza, que levou aqui em Portugal também à criação do Programa Nacional de Turismo Natureza,
onde é definido a própria tipologia de turismo de natureza. E porquê? Porque havia muitas dúvidas se turismo de natureza devia apenas serem as atividades que são realizadas dentro dos parques naturais, dentro das áreas protegidas, ou se poderíamos ter turismo de natureza em outras áreas que não são consideradas áreas protegidas ou parques naturais. E, nesse sentido, esse Programa Nacional de Turismo de Natureza acabou por definir o turismo de natureza como aquele que usufrui de todo o património, não apenas o natural, mas também o arquitetónico, o paisagístico e o cultural, desde que não degrada o mesmo. Vai um pouco ao encontro do que é o turismo sustentável e por isso há sempre esta dificuldade de separarmos conceitos e de percebermos o que são esses conceitos. Obviamente, a principal motivação deste turismo é de viver experiências de grande valor simbólico e de usufruir da natureza e através de um conjunto diversificado de atividades de contemplação de natureza, de interesse pessoal, entre outros. Isto apenas para nos contextualizarmos. Falando agora do caso concreto das áreas naturais em Portugal, e mais uma vez sem me alongar muito, podemos considerar que as áreas naturais e os parques naturais foram criados com dois principais objetivos, ou duas principais funções, que é o estímulo à proteção da natureza, e obviamente essa a principal função destas áreas protegidas, e também o usufruto dessas áreas por parte da população em geral. Mas o que nós verificamos nas principais áreas naturais protegidas de Portugal é que muitas das vezes acabam por ser aquilo que muitas vezes referimos como ilhas isoladas de vida selvagem. E porquê? Porque têm regras muito restritivas, temos um conjunto de regulamentos, como vocês falaram, que têm a regular as atividades que podem ser realizadas nestas áreas, mas que são muito restritivas, porque por um lado nada permitem, mas no entanto não existe fiscalização. Não permitem, mas depois as coisas acabam por acontecer e que levam à existência de muitos conflitos entre quem gera o espaço, entre quem vive no espaço e entre quem o quer utilizar. E esse é um dos grandes problemas das nossas áreas protegidas. E, no meu entender, é necessário o uso sustentável destes recursos e por isso é necessário existir alguma permissão para a utilização desses recursos. E o turismo, neste sentido, pode ser considerado como uma ponte para a proteção e para a conservação desses espaços. E por isso se diz que o turismo deve ser integrado no processo de gestão dos recursos naturais, dos parques naturais, de forma a manter a sua atratividade. Apenas para vocês perceberem quais são as áreas protegidas que nós temos em Portugal, eu apresento-vos aqui este mapa genérico em que conseguimos identificar as várias áreas naturais com diferentes estatutos de proteção. Nós temos como principais estatutos de proteção e de áreas protegidas, temos em Portugal temos áreas protegidas, Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural e Paisagem Protegida. E refiro que Parque Nacional é apenas um. Apenas temos um parque que é considerado, ou uma área que é considerada como Parque Nacional. Todas as outras têm também classificações, mas não de tão grande importância como o nosso Parque Nacional de Peneda-Gerês, pelos valores ecológicos que aí existem.
E neste slide também vos queria mostrar uma coisa, que é como se distribuem estas áreas pelo nosso território. E se observarem, temos algumas áreas aqui no nosso litoral, mas a maioria encontra-se no interior do nosso país. E não é por acaso, é também pelo maior grau de desenvolvimento do litoral, onde estão concentradas as maiores cidades, ao invés do interior, que ainda é muito rural e que ainda possui e deve-se manter uma área mais natural. Todas estas áreas apresentam um conjunto diversificado de recursos naturais que, devido à sua raridade, ao seu valor científico, ao seu valor ecológico, ao seu valor social, devem ser protegidos e para os quais então existem determinadas medidas especiais de conservação e gestão que estão vertidas na nossa legislação. Mas, apesar da existência de todas estas áreas naturais e de sermos considerados um país com forte potencial para o desenvolvimento do turismo de natureza, o que nós verificamos é que a oferta é muito pouco consolidada e há uma necessidade muito grande de melhoria das infraestruturas de acolhimento, do alojamento, da visitação, da sinalética, porque nada disso está feito. Era um pouco aquilo que o Ricardo disse na sua apresentação. Antes de querermos ter algum tipo de estratégia, nós precisamos de conhecer e precisamos de inventariar. E muitas das coisas ainda estão por fazer no nosso país. Como nós já passamos esta época mais alta de verão e depois do surgimento desta pandemia, achei interessante tentar perceber como é que foi o nosso verão em termos de procura turística das nossas áreas naturais e das outras áreas que costumam ser as mais procuradas. As principais áreas turísticas em Portugal são de facto as áreas costeiras e especificamente o Algarve, que apresenta um turismo muito massificado, um turismo já muito consolidado e muitas destas áreas naturais acabam por não ter grande procura. O que é que aconteceu este ano? Como podem ver por estas notícias, aqui refere, por exemplo, Covid-19, regiões menos turísticas registram o melhor verão de sempre. E quais são estas regiões menos turísticas? São de facto as regiões do interior, são as áreas protegidas, são as áreas naturais que viram a sua procura aumentar bastante neste verão. Temos aqui outra notícia, turismo aumenta na Albufeira de Castelo de Bode por causa da pandemia. E porquê? A que é que se deveu esta procura destas áreas? Aumento de procura esgota refúgios entre a Serra da Arga e Peneda Gerês. Mais uma vez, porquê? Porque, em primeiro lugar, porque os turistas portugueses não puderam ir lá para fora, não puderam ir para o estrangeiro e, portanto, acabaram por tentar passar as suas férias noutras áreas em Portugal. E também porque muitos dos turistas quiseram fugir às áreas mais massificadas, onde existe uma grande concentração de turistas e, como tal, procuraram estas áreas naturais, estas áreas mais protegidas, levando de facto a uma mudança de comportamento em termos turísticos. E quais terão sido então os impactos deste aumento da procura destas áreas naturais e destas áreas turísticas?
Claro que para essas regiões, em termos económicos, e ainda mais neste período tão conturbado, os impactos económicos foram extremamente positivos. No entanto, surgiram outras questões, outros problemas, e começaram a surgir estas notícias que aqui vos apresento. Vítimas de quedas, pessoas que se perderam, acidentes. E porquê? Os turistas partiram à aventura, mas sem pensar nas regras de segurança que têm que ter nestas áreas que normalmente também são, apresentam menos condições de segurança e que são de maior dificuldade de acesso. E também não conhecem os códigos de conduta, o que devem seguir. Existem códigos de conduta para as áreas protegidas, mas eles não são divulgados, eles não são conhecidos pela população em geral. E, portanto, há necessidade de transmitir estas informações. É essencial também que exista mais informação e que essa informação seja passada da forma correta, quer para as populações locais, quer para os turistas. E é necessário implementar regras de segurança para que estes problemas não aconteçam. E é aqui que vocês, futuros profissionais da área do turismo, podem ter e devem ter um papel muito importante, contribuindo para este conhecimento que é fundamental, contribuindo para a definição de estratégias para estes locais, para um maior conhecimento destas áreas. E como agora consegui também perceber, vocês têm uma forte formação na área ambiental dentro dos vossos cursos de turismo, algo que aqui nós em Portugal não temos tanto. De facto, o turismo e a área, a parte mais ambiental do turismo não é tão reconhecida, é sempre visto o turismo aqui pela perspectiva económica, pela perspectiva do crescimento e muito pouco pela necessidade de conhecermos os recursos que temos. E, portanto, a mensagem que eu aqui vos queria transmitir era esta: vocês podem de facto contribuir e devem de facto contribuir para uma maior informação e uma mais correta informação sobre estas áreas naturais e uma maior sensibilização para estas próprias áreas naturais e para a população que as visita. E pronto, era isto que vos queria transmitir. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar presente nesta sessão. Se alguém quiser, tem aqui também o meu contacto, que podem enviar os vossos comentários e podemos agora partir também para a discussão. Obrigado, professora Helena. É importantíssimo a gente ter essa visão fora do nosso contexto, né? Dentro da parte do turismo ambiental, tem toda essa questão do conhecimento para conservar. Se a gente conseguir olhar os exemplos, é fundamental para a gente saber como que a gente vai trabalhar isso aqui dentro do nosso espaço, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que teve do chat, foi direcionada para a professora Maiara. Maiara, você acha que através do turismo comunitário é possível que as pessoas consigam olhar para as unidades de conservação como além de centros de conservação da natureza? Se sim, como você enxerga o papel desse segmento frente às ODS e à Agenda 2030? Obrigada aí pela pergunta. Sim, eu enxergo que é possível, sim, né, essa construção nesse sentido, até porque as ODS vêm construindo, né, essa questão de trabalharmos de forma integrada, né, e o turismo comunitário ele vai, sim, auxiliar que as unidades de conservação tenham essa visão um pouco mais fortalecida de que as populações contribuem também com o manejo, né? E, por exemplo, questão de gênero, que aparece na ODS 5, de saúde e bem-estar, que aparece na
na ODS 3, além de outras, né, a questão da água, os remanescentes de água que existem, né, em muitas unidades de conservação. Então, tudo isso passa pelas populações, né, pelas comunidades, e também passa pelo turismo. Então, eu acho que é uma forma de trabalhar de forma integrada, né, se deve se trabalhar de forma integrada. A questão é sempre como fazer isso, né, então vai ser pelas pequenas ações, né, de tentar se consolidar e se chegar nessas estratégias de utilização e de uso mais sustentável dos recursos e também da forma como a gente gerencia o turismo. Né? Muito bacana. Obrigado pela resposta. A gente tem mais duas perguntas aqui, que foi direcionada a toda a mesa, então eu gostaria de convidar três, a gente fazer um debate em torno dessas perguntas, eu acredito que sejam perguntas muito amplas, que a gente consiga chegar a diversos temas a partir delas. Uma das perguntas é do Rafael, do aluno do curso de turismo, Rafael Juan. Como podemos melhor nos preparar para essa mudança de comportamento dos turistas, especialmente pela busca dos espaços naturais? Vocês acham que o modelo atual de gestão das unidades de conservação está preparado para essa mudança? Fiquem à vontade, quem quiser abrir o áudio e incrementar, acrescentar. Eu posso falar da perspectiva de Portugal. Eu acho que não estamos preparados, pelo menos cá em Portugal não estamos, porque não existe um modelo que preveja a utilização excessiva, ou mesmo uma utilização um bocadinho maior, não sendo excessiva, destas áreas naturais pelos turistas. E, portanto, há a necessidade de criar códigos de conduta. Eles já existem, mas de os dar a conhecer, e há a necessidade de se implementarem modelos de facto de gestão que envolvam, como a Maiara estava a dizer, quer as comunidades locais, quer também os próprios agentes do turismo, para que este aumento dos turistas nestes espaços possa ser feito sem criar problemas. Mas gostava de ouvir também a opinião do Ricardo e da Maiara. Obrigada pela sua opinião, viu, Helena? Ricardo, você quer complementar a Maiara? A gente tem uma outra pergunta também, eu acho que vai ser mais direcionada a Maiara e ao Ricardo. Atualmente, estamos vivendo um episódio catastrófico, onde o bioma brasileiro está sendo afetado drasticamente por conta das queimadas descontroladas, em massa no Pantanal. Quais impactos estão sendo causados nesse patrimônio? Podem ser irreversíveis, visto que o fogo já consumiu mais de 10% do Pantanal. Vocês fiquem à vontade, se o Ricardo ou a Mayra quiserem responder. Posso? Parabéns pela apresentação, Mayara, gostei muito. A Helena também. É muito bom a gente ver essa diversidade de áreas protegidas de Portugal, né? E lembrar que um dia vocês vieram aqui no Brasil, né? E hoje estamos aí dialogando, né? Como instituições de ensino, de pesquisa. E, Mayara, é muito legal também esses exemplos da inserção da comunidade. Então, a resposta à primeira pergunta, com relação a como se adaptar a essa mudança de comportamento, eu acho que ela já foi respondida durante as apresentações. E aí eu vou tomar a liberdade de mostrar só meu último slide, que eu não passei ele, e ele já traz a resposta. Ó. Se vocês observarem aqui no alto à direita, a IUCN, ela já ensina nesse livro aqui, ó, Gestão do Patrimônio Mundial Natural, que é a relação uso e compartilhamento de benefícios. Então, não é somente para a agência de viagens que opera o destino, não é somente para
para a RPPN, para o dono que é particular, né? Para a Helena, a RPPN é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, é um dos tipos de unidades de conservação do Brasil que são privadas. A segunda opção, educação. Então, isso já foi falado, né? Existe até um artigo do professor Paulo César Borgiani, da USP, que ele fez uma pesquisa com condutores de unidades de conservação com o viés da geodiversidade. Está na revista Terra e Didática, da Unicamp. Depois até sugiro para a Maiara, que tem essa lida com os guias de turismo, porque ele faz essa ponte que às vezes não é muito tratada nos planos de manejo e nos regimentos internos de unidades de conservação. E, por fim, o turismo em sítios do patrimônio, né? Então, nós temos aí vários sítios no Brasil, nós temos vários no mundo, eu não me lembro de cabeça quantos que são no mundo, 1.100, 1.200, mas uso e compartilhamento, educação e turismo é uma forma. Com relação aos impactos irreversíveis, talvez, se a gente olhar como a natureza conserta por si só, isso pode tirar um pouco a nossa responsabilidade de evitar esse dano. As consequências já estão aí, né? Aumento do nível dos oceanos, períodos de tempos da natureza muito intensos, ou calor muito intenso, ou secas muito intensas, ou chuvas muito intensas, e outras formas mais. Então, eu creio, assim, que a gente deve monitorar. Então, não é somente o número de visitantes que entra, mas como que está a erosão numa trilha. Está tendo caça ou pesca dentro da área protegida, né? E se a comunidade, antes de instituir a unidade de conservação, pescava e caçava, e de repente fechou a unidade com cerca e expropriou ela com os conhecimentos tradicionais dos antepassados dessa comunidade, como que nós vamos gerar o emprego e renda para eles e o valor cultural deles quererem preservar? O sentimento de pertencimento com esse patrimônio, que entra até no que a Maiara falou, gerar oportunidade de fixação dessas populações, em especial os jovens, que é até uma questão agrária, para eles não migrarem da zona rural para a zona urbana. Em 2000, o Ministério do Meio Ambiente, antes da criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele fez um documento que se chama Gestão Participativa em Unidades de Conservação. E ele levanta que um dos maiores gargalos das unidades de conservação é a questão fundiária, ou seja, cria-se a unidade, mas não dá uma nova terra para quem foi tirado de dentro dela e nem indeniza, né? Desapropria e não indeniza, ou seja, depois tem incêndio criminoso, depois tem caça e pesca ilegal, coleta de flora, né? Então, às vezes o conselho representativo da unidade não é uma forma somente de gerir isso, né? Então, acho que minha fala é mais ou menos nesse sentido. Ótimo, muito obrigada, viu, Ricardo, pelo seu ponto de vista. Eu acho também essencial essa conciliação do turismo com a comunidade, de forma que proporcione a eles um bem-estar, uma forma de trazer oportunidades também para a comunidade, né? Quero agradecer a Maiara também pela palestra. Helena, eu queria te perguntar uma coisa. Esses dias eu fiz um trabalho sobre o contexto de Portugal na pandemia. E eu vi que aí em Portugal eles já estão na terceira etapa de reabertura. Como está sendo isso na prática mesmo, por favor? A reabertura de quê? De tudo? Ou da atividade turística? Quer saber como é que está a ser esta nossa passagem? Da atividade turística. Como eu disse, nós já passámos um verão e atualmente já estamos na fase do verão. Tivemos num período em que tivemos menos restrições. Portanto, houve a possibilidade da atividade turística se ir desenvolvendo e de ir acontecendo uma vez que essas restrições foram menores.
Atualmente tivemos que ter novamente algumas restrições, estamos novamente com mais restrições em termos do que podemos fazer. Na atividade turística, o que sentimos, e uma notícia que eu li ontem, se não me engano, foi que estamos a ter um forte impacto no desemprego. Cerca de, no setor do alojamento e da restauração, em agosto deste ano aumentou cerca de 80% o desemprego nessa área. Portanto, é de facto um problema grave. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu? De nada. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer aos palestrantes Helena Burquerque e Mayara Martins e também ao nosso professor Ricardo. E todos os palestrantes que estão presentes aqui, espero que vocês tenham gostado. Na próxima mesa será abordado o tema Patrimônio, Museu e Turismo, Avanços e Retrocessos, com os palestrantes Leandro Brusadin, Márcia Maria e Clarice Rosa. Não percam. Lembrando, gente, que essa próxima live vai ser a última do dia, mas amanhã ainda continua e sexta também continua o evento. A nossa programação completa está no Instagram e também no site. Gostaria de agradecer a todos, agradecer a Zizi. Acredito que meu áudio esteja um pouco ruim, mas de toda forma a periferia viva e apoia as famílias em Ouro Preto que estão sofrendo questões sociais, principalmente financeiras, por conta da pandemia. Então, a gente está buscando ajudar aí. Temos o link na bio do Instagram para essa ajuda e também no Manual Congressista. Na sexta-feira teremos o sorteio dos 2 ingressos para o Enatur presencial e nosso evento presencial aí em maio do ano que vem, dia 4 a dia 8. Esperamos todos vocês lá e agradecemos a atenção de todos. Vocês gostariam de se despedir, palestrantes e professor? Vamos primeiro. As de mais longe primeiro. Mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade de estar a compartilhar aqui estes assuntos convosco. Acho que a organização está mesmo de parabéns. Vocês têm um grupo de alunos fantástico que consegue organizar um evento desta dimensão e durante 3 dias não é fácil e por isso dou-vos os meus sinceros parabéns e continuem assim, por favor, porque é deste tipo de alunos que nós precisamos e é deste tipo de estudantes que nós precisamos não apenas no turismo, mas em todas as áreas. Queria também agradecer em particular ao Plínio por ter sugerido o meu nome e dizer que espero por ele cá, quando ele quiser regressar. E aos meus colegas, ao Ricardo e à Mayara, acho que foi uma sessão muito, muito interessante e vou mandar-vos uns e-mails para ver se nós podemos fazer umas trocas e aqui umas sessões com os nossos alunos. Eu até estava aqui a escrever no bate-papo que gostaria muito de mostrar este tipo de sessões aos meus alunos, mas aqui é de noite e eles não vão estar a participar agora, mas se puderem colocar isto online seria muito importante para nós aqui em Portugal também. Muito obrigada e desejo sucessos ao resto do evento. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite a todos os estudantes, né, todo o comitê científico, todo mundo que organizou esse Enatur, com muito carinho, né, estamos todos aqui protegidos, né, em casa, mas assim, trocando ideias, partilhando conhecimentos, então eu agradeço muito, né, pela sensibilidade, pela organização, por todos os compartilhamentos de conhecimentos e aprendizados que a gente teve aqui hoje e estamos tendo, né, nessas palestras.
Então, gostaria de agradecer e incentivar, né, que mais jovens possam estar contribuindo, né, com a pesquisa, com o ensino, extensão, né, com as atividades, né, das universidades que cada um, né, está aqui representando. E, bem, qualquer coisa, né, os meninos têm o meu contato de e-mail, vocês podem entrar em contato comigo se interessou por alguma questão, alguma das pesquisas, tá? E agradeço novamente a todo mundo e a todos que estão nos ouvindo. Professora Helena, longe por longe, a Maiara também está lá perto do Chuí. Então, assim, estamos todos tendo benefícios da tecnologia, né, do turismo 4.0. Até vamos ter uma fala durante o evento, né, uma live. Recomendo participarem. Eu agradeço a participação. É muito importante a gente ter essa discussão, seja do patrimônio ambiental, seja do patrimônio natural. Né? Lembrando que, por vezes, o nome da mesa foi patrimônio ambiental, o patrimônio ambiental ele é maior do que o natural. Né? O patrimônio cultural também interrelaciona com o ambiental. Então, a gente optou por frisar o natural para não haver essa ampliação e diversificação do tema, até porque algumas mesas vão trabalhar com o patrimônio cultural. Então, caso alguém depois queira dialogar mais a respeito disso, seja como extensão universitária, a gente está dando um suporte, né, fora dos muros da universidade, seja como pesquisa, essa rede que a professora Helena comentou, e é muito bem-vinda, né. Então é isso. Parabéns mais uma vez aos alunos, né, o encontro é 12 estudantes, né, então eles fazem, mostrando aí o profissionalismo da organização de um evento. E desejo que tenha mais sucesso. Tá bom? Ano que vem tem o Enatur sem ser em casa, né? Esperamos que vacinados e num coffee break, né? A gente compartilhando um café com prosa. Mas é isso. Eu que agradeço de novo a todos vocês pelo conteúdo disponibilizado. Eu queria pedir para os participantes, se puderem responder e avaliar o nosso questionário. A gente mandou aqui no chat, é bem rapidinho. E agora a gente vai para um rápido intervalo e fiquem aí que vai ter a última palestra de hoje. Obrigada a todos. Tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que caiu